Olá, tudo bem? Nós vamos compartilhar agora, a palavra da célula dessa semana, que é o amor que se importa. E quem escreveu essa palavra foi o apóstolo Ricardo Wagner, da Rede Apostólica Cristã. E aí todos que fazem parte do nosso ministério Cura para os Povos vão ter a oportunidade de ouvir e de poder refletir no seu interior. Vamos lá? Então, as circunstâncias que passamos nos fazem facilmente esquecer das promessas de Deus para as nossas vidas. A dor, o sofrimento, o desespero, a tristeza e muitos outros sentimentos negativos se interpõem entre nós e a palavra de Deus, a ponto de fazer com que a palavra de Deus não seja relevante para a gente. Como cristãos, precisamos aprender a crer no amor de Deus, a ponto de a lembrança e a confiança nesse amor estejam sempre em destaque diante dos nossos olhos. Os problemas virão, mas o amor de Deus ele vem primeiro. Deus se revela na Bíblia como um Deus de amor. Ele não apenas ama, mas ele é amor. Sua essência é amar. Se tirarmos o amor de Deus, ele deixa de existir. 2 vezes nós temos essa expressão, Deus é amor, relatada na Bíblia. Porém, percebe-se que essa revelação nos é apenas trazida no Novo Testamento. Em 1 João 4,8 diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em 1 João 4,16, parte B, diz que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Foi definitivamente Jesus que revelou essa essência de Deus. Jesus foi a manifestação desse amor e ele deu a conhecer ao homem esse amor. Em sua oração na noite em que ele foi traído pelo Judas, uma noite antes da crucificação dele, Jesus disse, quando ele orava ao Senhor Deus, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Que coisa mais linda, né? Jesus estava passando por um período bem difícil, como muitos de nós estamos passando pelo período do Covid, da pandemia. Muitas pessoas têm demonstrado que elas não estão achegadas a Deus, não estão achegadas a Jesus. A expressão nome que Jesus usa aqui, ela não está se referindo objetivamente a um nome próprio, como o nome de uma pessoa, mas essa expressão é usada para tudo que o nome abrange. Todos os pensamentos ou sentimentos do que é despertado na mente pelo mencionar, ouvir e lembrar de Deus, que Deus é amor. Pelo que podemos entender, Jesus aqui está se referindo ao conteúdo e à lembrança que este nome deveria gerar na mente das pessoas. O sentimento e a lembrança de um Deus que é amor, pois ele diz que o objetivo desta revelação era fazer seus discípulos ligarem Deus com seu principal caráter, uma vez que ele acrescenta, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Não apenas Deus quer que saibamos que ele é amor, que legal isso, né? Mas também quer que creiamos em seu amor para podermos desfrutar do seu cuidado. Olha o que o apóstolo João escreveu. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. 1 João 4,16. Muitas vezes podemos ter conhecimento que Deus é amor, mas temos dificuldade de crermos neste amor. Temos dificuldade de crer que Deus nos ama e está constantemente interessado e se importa pelo nosso bem. Você acredita que Deus está interessado em você? Que Deus acredita em você? Que Deus está preocupado com você? Mesmo que Jesus havia falado sobre os mínimos cuidados que Deus tem para com seu povo, os seus discípulos também tiveram dificuldades em eventualmente crer que tudo estava debaixo do seu cuidado. E olha lá em Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, não tenha medo, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, a gente vai ver alguns exemplos onde os discípulos não entenderam que Jesus estava cuidando de tudo. E o primeiro exemplo é quando o barco onde estavam estava sendo assolado por uma grande tempestade no mar da Galileia.
Essa passagem está em Marcos 4, 35 ao 39, e diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. E aqui vai falando a respeito do que aconteceu naquele momento de tempestade. E vejam só, no versículo 38, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Será que agora muitos de nós não estão preocupados? Será que Deus se importa com o que está acontecendo na humanidade, com essa pandemia? Será que Jesus está se importando, né? Aí Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse para o mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Que coisa bacana, né? Nessa história, os discípulos, pela pergunta que fizeram a Jesus, colocaram em dúvida se ele realmente se importava com eles a ponto de ajudá-los a não morrerem no meio da tempestade. E a segunda história, o segundo exemplo, foi quando Lázaro morreu na cidade de Betânia. Jesus tinha uma amizade especial pelo Lázaro, a Marta e a Maria. E de repente disseram para Jesus: Jesus, o teu amigo Lázaro não está bem. E Jesus disse para eles: esperem, eu vou ir lá, esperem, né? Mas Jesus permaneceu onde ele estava ainda por 2 dias, apesar que a Bíblia diz que ele amava muito aqueles 3 irmãos. E aí a Bíblia diz assim, ó: Jesus amava Marta, a irmã dela, e o Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Isso está em João 11, 5 e 6. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já havia morrido, e as 2 irmãs expuseram seus sentimentos quando Jesus chegou. Olha o que a Marta falou: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. E olha o que a Maria, né, falou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria, de certa forma, colocaram um peso de culpa sobre Jesus pela morte do Lázaro. Mas Jesus justamente fez isso para mostrar que ele não está desatento a nenhuma das nossas necessidades. E que mesmo não resolvendo o caso conforme imaginamos, ele não esquece dos seus filhos. Não sei você, mas eu tenho passado um período tão difícil, vendo as pessoas sofrendo, vendo as pessoas abandonando a Deus, vendo as pessoas abandonando as suas igrejas, abandonando as suas famílias espirituais. Isso tem sido tão dolorido, porque parece que Jesus não está no barco da vida dessas pessoas. E eu vim aqui te dizer hoje que esse amor maravilhoso, né? Esse amor sublime, esse amor verdadeiro, esse amor que se importa, ele está junto de nós, está junto daqueles que creem. E aí aqui diz assim, ó: depois de dizer isto, olha que interessante, Jesus justamente fez isso para mostrar que ele não está desatento às necessidades da gente, como não estava desatento às necessidades de Lázaro e das suas irmãs. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. E a pergunta que fica para nós, e eu peço que você escreva aí embaixo, responda. Eu vou compartilhar na sua célula esse vídeo logo mais. A pergunta é: você já passou por uma situação difícil e culpou a Deus? Eu tenho vários amigos que passaram por isso. Ou colocou dúvidas sobre o amor dele por você? Vou contar a minha experiência. Porque aqui diz assim, ó: conte essa experiência e agora como você vê a situação que você enfrentou. Então, eu vou contar uma experiência. Há alguns anos atrás, eu tive a perda do meu irmão mais novo, o Jorginho, alguns conhecem ele. E no dia do enterro do meu irmão, porque ele levou uma facada no dia do casamento dele, no dia que ele estava completando 29 anos, isso há muito tempo atrás, eu recebi muitas críticas de muitas pessoas, porque as pessoas me condenavam, a mim, a minha mãe, a minha família, por nós perdoarmos o que matou o meu irmão.
E aquilo foi uma experiência que ficou pro resto da minha vida. E eu, naquele momento eu disse, eu decido perdoar. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido deixar Jesus fazer o que Ele precisa fazer. Aí você vai perguntar, tá, e o teu irmão ressuscitou? Não. Mas eu não morri, nem espiritualmente, nem emocionalmente. As feridas vêm para nos tornar homens e mulheres cristãos mais fortes. Os desafios vêm para nós criarmos musculatura, para nós nos fortalecermos realmente. E aí a pergunta que fica para você, qual é a sua experiência? Você já passou por uma situação difícil e culpou Deus? Deus não tem culpa de nada. As escolhas da humanidade têm gerado alguns resultados que realmente para alguns gera escândalo, para outros gera tristeza, para outros gera desânimo. A saúde da gente está frágil, mas vai melhorar. O Covid, ele vai passar, porque a Bíblia diz que tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E vou falar uma coisa para vocês, do jeito que as coisas estão andando, o Covid vai passar, as pessoas vão passarem pela Covid e vão reagir com a Covid, e aí tudo vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Deus tem salvado muitas pessoas em UTI. Deus tem socorrido muitas pessoas que não têm conseguido ir aos hospitais. Deus tem mudado a sorte de muita gente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento a cada um que está assistindo este pequeno vídeo que fala sobre a palavra da célula, um amor fantástico que é o teu amor, um amor que tem significado, um amor que tem propósito, um amor que vale a pena, um amor que se importa. Pai, eu abençoo a cada um que está aqui e eu peço que em nome de Jesus, ninguém, Senhor, desista. E eu peço também em nome de Jesus, que todos conheçam mais a Ti, porque a Tua palavra diz que as pessoas perecem, as pessoas sofrem porque não conhecem ao Senhor e a Sua palavra. Um beijo no coração, Deus abençoe.